Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h19, não perca essa hora, 7h19. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Seguimos por aqui com muita informação no nosso Jornal da Manhã da Jovem Pan. E a partir de agora, então, o Jornal da Manhã abre espaço para falarmos ainda mais dos assuntos de toda a nossa Joinville, como saúde, educação, política, entre outros. O nosso convidado é o prefeito Adriano Silva, do Novo. Prefeito, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço essa oportunidade. Bom dia a todos os joinvilenses. Prefeito, queria começar esse bate-papo com o senhor, primeiramente perguntando sobre a questão da reunião que você teve em Brasília, né, que trata sobre o Corpo de Bombeiros e impacta muito na nossa corporação que é voluntária. O que o senhor viu lá? Teve algum avanço? Exatamente. No Congresso Nacional passou uma lei, que é a Lei Orgânica, que regulamenta a Polícia Militar. Por incrível que pareça, não existiu uma lei federal regulamentando a Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros Militares, porque são corporações estaduais. E agora, com essa lei federal, isso ajuda, né, a regulamentar. Porém, no final do ano passado, os bombeiros militares acabaram incluindo algumas restrições, colocando que a palavra bombeiros e bombeiro era de exclusividade das corporações militares, e a cor vermelha também, o que prejudicava totalmente os bombeiros voluntários. E também existem 3 palavras ali que gerou bastante discussão, que o bombeiro militar é responsável pela regulamentação, pelo credenciamento e pela fiscalização, o que vai causar uma subordinação dos bombeiros voluntários às corporações militares, o que causou bastante estranheza ali pelas corporações voluntárias que lá estavam representadas. Nós tivemos a ajuda dos 3 senadores catarinenses, que foi fundamental, a senadora Ivete, o senador Amin e o senador Joyce Seife. O senador Moro também participou dessa discussão, inclusive teve um momento mais quente, que a gente foi numa sala em separado, né, onde a gente realmente discutiu o texto junto com os militares, os voluntários e os senadores fazendo o contraponto, para a gente tentar chegar num acordo. Então, a palavra bombeiros volta a ser de uso de todos, também a cor vermelha caiu por terra, mas essas 3 palavras permaneceram no texto e agora isso vai então para a CCJ e provavelmente vai gerar mais discussão ainda. Prefeito, e fica aqui o nosso registro também que hoje a corporação está completando mais um ano de fundação, né? 131 anos. Enfim, o senhor também faz parte dessa história. Exatamente, né? Eu estou completando 20 anos de corporação. Muito bom. Muito bem. Prefeito, vamos falar um pouquinho dos assuntos, né, que também fazem parte da rotina do joinvilense. Uma discussão muito ampla que a gente teve recentemente, que envolveu o Legislativo e o Executivo em relação à questão dos radares. E aí a gente recebe a informação de que houve algumas mudanças, né, nos radares aplicados em Joinville, instalados em Joinville. Que mudança é essa e se realmente houve? Olha, nós quando fizemos a licitação e numa das atas que nós tivemos reunião com a empresa vencedora, nós já tínhamos colocado de que nós não permitiríamos que os radares fossem colocados em posições escondidas, né? O radar ele existe para educar principalmente, não para penalizar somente, né? Então esses radares escondidos nós não aceitamos e nós estamos notificando a empresa de todos os radares que ficam atrás de postes, atrás de árvores, eles estão realocando. Isso já era uma determinação nossa, porque nós não concordamos com isso. Prefeito, falando um pouquinho agora sobre a infraestrutura, né, as obras previstas pelo Plano 1000, sem os recursos, como é que a Prefeitura está se planejando com esses investimentos em infraestrutura e também o que o senhor vai priorizar até o final do mandato? Olha, nós estamos mantendo as obras que nós já tínhamos assumido no início do governo, né? Então, que são as obras das pontes, né? Nós estamos falando da Ponte Joinville, Ponte Nacar, Ponte Anêmonas, Ponte Plácido, né? A ponte, enfim, essas pontes a gente vai estar jogando no nosso financiamento, que nós estamos ali do Banco do Brasil. A Ponte Plácido, nós tínhamos um convênio com o Estado assinado, então a licitação reiniciou, estão dando certo a licitação, a gente imagina que o convênio se mantém com o Estado. Porém, obras importantes como a duplicação da Santos Dumont, duplicação da Dona Francisca, abertura e duplicação do Almirante Jaceguai, né, e a duplicação do Autocar Derfel, que tem projetos executivos, que era a nossa responsabilidade, essas nós não temos recursos, porque nós contávamos com o recurso do governo do Estado. Eu já estive com o governador Jorginho e pedi ajuda para ele, principalmente para a Dona Francisca,
Porque a dona Francisca, ela não só ajuda a escoar a produção das nossas indústrias, mas são milhares e milhares de pessoas que todos os dias utilizam ali para ir para o trabalho. Então, tendo a duplicação da dona Francisca, a gente vai ajudar muitas pessoas a irem para o trabalho e voltarem para suas casas. Teve alguma sinalização por parte do governo do estado ou por enquanto não? Não, o que eu percebi que o governador vem fazendo reuniões nas regionais, né, onde envolve os municípios de todas as regiões, e aí ele ainda não programou a reunião aqui no Nordeste do estado. Eu imagino que ele deve daí vir para cá com alguma notícia em relação a grandes obras, e essa é a obra que a gente determina que seria prioridade, porque ela teve o seu início de licitação publicado logo depois do governo de transição, do governador Moisés. Né? Mas parece que não pode fazer uma licitação de grande vulto logo depois mesmo que ele tenha perdido. Então foi retirada a licitação de pauta, né? E essa está pronta, ela está com o projeto executivo pronto para ser licitado. Certo. Prefeito, nessa semana a Câmara de Vereadores aqui de Joinville aprovou inclusive um projeto que permite, né, as atividades industriais em todas as áreas urbanas de adensamento, verificados, né, porte e requisitos ambientais dos empreendimentos. E o governo do senhor, né, tem como uma das bandeiras, um dos focos, justamente a desburocratização, né? Muita coisa a gente já sabe que foi feito para agilizar esses processos. Tem alguma norma ainda para desatar o nó? Tem algumas coisas? Como que a gente vem trabalhando a desburocratização, né? A gente vem analisando junto com os empreendedores, junto com a sociedade, e eu sempre uso o exemplo de aonde a pedra dói dentro do sapato. Porque muitas vezes o governo ele não entende a dificuldade na ponta. Agora, quando é relatado pelo empreendedor, dizendo, olha, tal norma, ou tal cultura, ou tal lei, né, está prejudicando a abertura de uma empresa, a gente faz a revisão desse processo. E várias leis já foram revistas, né? Nós já alteramos 40 vezes a lote, né, para ajustar problemas de indústrias, por exemplo, que não foram contempladas na lote, e a lote simplesmente cortava no meio da indústria, uma parte era urbana, outra parte era rural e não estava contemplado. Então, já foram 40 vezes alterado. Então, isso também eu elogio a Câmara de Vereadores, que tem se demonstrado muito também aberta para esse tipo de discussão, né? A desburocratização e a facilitação de quem quer gerar emprego na cidade. Prefeito, falar um pouquinho de saúde, né? A gente comentou sobre o governo do estado, enfim, ajuda para o São José, antes tarde do que nunca, né? Esse dinheiro vai cair na conta, definitivamente? Olha, eu agradeço muito o governador Jorginho Melo, porque ele honrou a palavra dele, né? Ele lá na campanha disse que iria contribuir com Joinville através da ajuda do Hospital São José. Né? Ele não tinha firmado um valor à época, e aí no início do governo ele firmou que ele estaria dando algo em torno de 20% equivalente à folha de pagamento do Hospital São José. Isso dá mais ou menos 50 milhões de reais por ano. O primeiro convênio que está sendo assinado é de 32 milhões de reais agora, justamente porque o ano já tinha iniciado, já tinha passado alguns meses. Nós levamos um tempo para conseguir assinar o convênio, porque existe um decreto muito antigo de um governador que proíbe o repasse para a folha de pagamento. Então a gente ficou desenhando junto com as secretarias estadual e municipal como que nós poderíamos estar recebendo essa verba para fazer a contrapartida no sentido de justificar as despesas. Então esse convênio está sendo feito para a Secretaria da Saúde, para ampliar o escopo de contabilidade mesmo, né? Mas a gente visando ajuda ao Hospital São José. No fundo, esse dinheiro ele acaba vindo para a Secretaria da Saúde, porque hoje a grande parte é dinheiro do joinvilense num todo que acaba cobrindo as contas do Hospital São José. E o nosso objetivo é fazer com que a gente diminua esse peso, né, dessa conta para todo joinvilense. Por exemplo, uma das críticas que Joinville sempre recebe é em relação à qualidade do seu asfalto. Né? Chove muito na cidade, prejudica muito a questão do asfalto, mas Joinville não tem verba para investimento na infraestrutura se não for um financiamento, uma dívida. E obviamente que dívida sempre tem limite para você conseguir alcançar em bancos. Então toda essa ajuda que vem do governo do estado com certeza vai facilitar, né, o orçamento da prefeitura como um todo para a gente voltar a investir em outras áreas também. Perfeito. Ainda sobre a questão da saúde, né? Os mais médicos, vão chegar mais profissionais em Joinville? Olha, nós tivemos essa grande notícia, isso é muito bom, nós fomos contemplados com 51 médicos,
Isso ainda pode passar por uma revisão do governo federal, porque tem vários municípios que não tinham se cadastrado e agora estão correndo atrás aí do tempo, né? Então a gente pode ter alguma mudança, mas é importante também dizer, olha só, interessante, né? A gente vai estar recebendo pelo governo federal esses médicos e depois é descontado o valor do médico do valor que o governo federal repassa aos municípios. Então, na verdade, o município é que vai estar pagando a conta. Agora, por outro lado, né, a gente receber esses médicos que vêm de fora é muito bom, porque a gente tem uma dificuldade de contratação de médico. Existe uma falta de médico no mercado realmente, né, principalmente para trabalhar no SUS. Então, com certeza isso ajuda, porque a gente tem essa necessidade. Prefeito, comentar um pouquinho sobre segurança. O secretário de Segurança Pública do Estado, Paulo César Ramos de Oliveira, daqui a pouco vai falar aqui no Jornal da Manhã sobre a presença de policiais aposentados, inclusive que já estão atuando em várias unidades de ensino no estado. Joinville já tem 15 policiais. O município continua com a decisão de, por enquanto, não colocar profissionais armados nas unidades de ensino municipais? Olha, nas audiências públicas nós percebemos que existe muito medo por parte dos pais e também dos diretores das escolas em relação a colocar alguém armado dentro da unidade escolar. Até porque um dos nossos maiores receios é de que este profissional ele possa vir a ser também um alvo de ataque. Você fala de uma escola, por exemplo, em uma área extremamente vulnerável, essa arma que está na mão desse profissional, ela pode ser um alvo, né? Porque uma arma é algo que um traficante, um ladrão, ele vai tentar buscar. Então, o nosso medo é que a gente faça uma atração, né, de outros tipos de crime dentro das escolas. Quando a gente fala de que nós nos aderimos ao sistema de utilizar a mão de obra também do policial militar aposentado, é porque nós acreditamos que esse é o melhor profissional para trabalhar armado se nós decidirmos fazer. O grande problema é que é a falta também de profissionais aposentados que queiram trabalhar. Só em Joinville são 160 escolas municipais, né? Mais as escolas estaduais, a gente não consegue ver de que terá um efetivo suficiente para cobrir essa necessidade. Então o município não descarta a possibilidade de contratar esses A gente não descarta a possibilidade, mas seriam policiais aposentados, porque a gente entende que eles são profissionais adequados. Porém, nós não ainda entendemos que existe efetivo para isso. 7h31, não perca a sua hora, 7h31, estamos conversando ao vivo com o prefeito de Joinville, Adriano Silva, falando sobre vários assuntos relacionados aqui à maior cidade do estado de Santa Catarina. Prefeito, um outro tema também bastante espinhoso, né, e que tem dado muito o que falar é a questão da reforma tributária. Qual é a avaliação do senhor para o município? Olha, é bem difícil essa avaliação, não está fácil, a gente vê a opinião, uma opinião bem dividida, né? Mesmo dentro do próprio Partido Novo, que a gente sempre defendeu a reforma tributária, a gente continua defendendo a reforma tributária. Nós temos que ajudar o brasileiro, né, a facilitar a vida do brasileiro. Hoje o Brasil é um dos países mais burocráticos do mundo para se pagar imposto. Né? Então, o que é um absurdo. Se perde muito dinheiro com contabilidade, com advogado, com ações tributárias, né, muitas vezes injustas, né, que o empreendedor pagou o imposto, mas pagou errado, mas não por uma má fé, é porque é difícil mesmo, né, e ele acaba depois sendo penalizado e tendo que pagar em dobro, pagando multa e assim por diante, e ainda respondendo a processos criminais. Né? Então, com certeza a reforma tributária ela vem ajudar nesse sentido. O medo dos municípios e dos estados é que a gente venha a perder a autonomia. Vou dar um exemplo. O ISS, que é o imposto municipal, quando nós fizemos a desburocratização, nós aumentamos a arrecadação. Você vê, nós tivemos inclusive diminuição do imposto para eventos, mas nós tivemos aumento da arrecadação, porque teve mais empresas abrindo aqui, em mais de 100 milhões de reais nos últimos 2 anos, em relação aos anos anteriores. Então, isso aqui é uma competência do município, né, e um resultado do trabalho do município. E isso a gente pode perder, essa autonomia. Então, você está dividindo o bolo para todo mundo, mesmo para aqueles que não fazem o seu trabalho de casa. Né? E aí os municípios que fazem o seu trabalho de casa podem ter o prejuízo da divisão do bolo igualitária, e aqueles municípios que ajudam o empreendedor e que fazem, talvez não tenham esse retorno. O nosso grande medo é de que a gente tenha que passar o PIRES, né, em Brasília para os impostos hoje que são municipais. Né? Então,
a nossa preocupação e dos governadores também é que a gente não venha perder a autonomia, né, das decisões, porque a centralização do poder em Brasília é o pior cenário para a federação, para o Estado brasileiro. Você vê países como Suíça, países como Estados Unidos, países como a Alemanha, que são países desenvolvidos, a decisão do rateio para municípios e estados chega a ser maior do que fica para o governo federal. E aqui é exatamente o contrário, né? Então, é muito ruim todo o dinheiro ser arrecadado ao governo federal e lá de Brasília se decidir como vai distribuir novamente esse dinheiro para todo o país. Então, é isso que nós estamos preocupados. Então, por um lado, para o empreendedor pode ajudar, pode facilitar realmente, né? Mas por outro lado, pode prejudicar a questão de autonomia dos estados e municípios. Como é que está a relação do prefeito com o legislativo? O senhor chegou, inclusive, a comentar em uma das suas falas sobre uma tentativa de golpe na Câmara, né? Essa relação com o executivo, prefeito, desgastou após esse episódio ou não? Eu acho que fortaleceu a base, né? Eu acho que demonstrou os vereadores, nós temos 12 vereadores que sempre se mantiveram na base e eu volto a reforçar que esses vereadores são base porque eles têm o mesmo propósito de ajudar Joinville. Não tem toma lá da cá, não tem troca de favor, como até algumas pessoas mencionaram. Esses vereadores votaram porque tiveram uma troca de favor. Em momento nenhum houve isso e sim votaram pela sua consciência por acreditar que nós estamos fazendo um bom trabalho na cidade e entregando resultado para o joinvilense. Então esses 12 vereadores eles estão muito fortalecidos conosco. Os demais 7 vereadores, né, a gente se coloca à disposição de conversa, mas realmente foi uma situação atípica o que ocorreu com o vazamento do áudio, né, do sindicalista. Nós percebemos que foi algo programado, algo organizado, foi pensado esperando os 4 vereadores da base não estarem presentes, né? Inclusive foi feita uma reportagem, né, pela NDTV mostrando também que é uma mãe de uma sindicalista que fez a denúncia, né? Então muito leva a crer que tudo programado desde o início, né? Não foi algo natural. Então por isso que nós nos referimos a um golpe, porque nós vimos de que existia uma estratégia, né, política por trás, né? E isso demonstra uma fragilidade da lei orgânica municipal, porque se a Câmara de Vereadores ela é obrigada a recepcionar uma denúncia hoje, e ela é obrigada no mesmo dia a votar, e pelo áudio eles sabiam disso, tanto é que eles falaram, nós tivemos que segurar até os 10 minutinhos antes da sessão, porque daí os vereadores são obrigados a votar na mesma sessão, né? E aí os vereadores da base não tinham nem tempo de saber o que estava sendo e o que estava aparecendo ali, né? E de se organizar e de se articular. Inclusive tinham vereadores, né, de que se imaginava que nem estariam ali na sessão. E aí isso também prejudicaria os votos. Então, realmente houve essa articulação. Agora, isso mostra a fragilidade, porque a lei orgânica, ela demonstra de que se chega uma denúncia, essa denúncia tem que ser votada no mesmo dia. E se essa denúncia ela for aceita pela maioria, né, a lei diz que o prefeito fica 180 dias já afastado. Você veja que loucura que é isso. Uma denúncia de qualquer pessoa, ninguém sabe direito o que é a denúncia e se ela é verídica ou não, e se ela foi um ato de crime ou não, né? Então o prefeito ele passa a ficar 180 dias afastado, né, por algo que não foi nem estudado e não foi nem decidido ali, né, investigado. Obviamente que isso tem que ser revisto no município de Joinville, porque no judicial, né, a gente ganharia facilmente uma liminar, porque não é assim que o governo federal entende para todo o Brasil. A lei federal ela entende que um prefeito só pode ser afastado após um julgamento, após uma análise realmente e a demonstração de um ato que houve um crime de improbidade ou um crime, né, feito pelo prefeito, o que não foi o caso. Então, de fato, a gente percebeu de que sim, né, a Câmara de Vereadores ela agiu dentro do regimento, isso em momento nenhum a gente questionou, né? A gente questionou o que estava por trás do pano, né? Que houve realmente algo estratégico, onde só os vereadores ali que iam votar a favor
da recepção dessa denúncia sabiam do tema e os vereadores da base foram deixados de lado sobre o tema e foram pegos todos de surpresa. O senhor concorda, então, que a base estava frágil nesse momento? Ela estava frágil porque ela estava ausente, né? E em momento nenhum eles foram envolvidos nesse tema. Então ninguém sabia que existia essa coordenação. Então foi uma coordenação, né, envolvendo o SINSEG, o Sindicato dos Servidores, que estavam lá presentes juntamente, né, com o Castro, né, e com o envolvimento desses vereadores que são oposição. 7h43, faltando 17 para as 8. Prefeito, participa conosco agora do nosso bate-papo, nosso comentarista político, o Piara Bosque, já está remotamente conectado conosco. O Piara, muito bom dia, bem-vindo, e a sua pergunta para o prefeito. Bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, bom dia, prefeito Adriano, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Joinville. Prefeito, eu vejo que o senhor tem sempre citado a questão do sindicalista por trás dessa questão que quase levou ao seu afastamento. Mas a esquerda só tem um voto na Câmara de Joinville. Quem mais participou disso? Foi uma tabelinha entre esquerda, sindicatos, centro-direita, direita? Como é que foi isso? Piara, foi isso que justamente nós estranhamos muito, né? Porque nós tivemos vereadores ali do PL, vereador do Patriota, vereador do União Brasil, que são partidos de direita e que estavam junto com essa organização, e uma organização feita por um extremista de esquerda, né? Então isso é algo que realmente chama muito atenção. Yara? E isso vai levar o senhor a fazer alguma rearticulação da sua base? Eu vejo que o senhor confia muito na base, acredita muito no que aconteceu, a ausência de alguns, mas vai fazer o senhor pensar em tentar ampliar essa base, talvez até pensando já na construção da coligação da reeleição? Sim, a coligação, né, ela é importante, ela faz, até porque é o que eu digo, é um ato de justiça com os vereadores que participam, estão junto, política não se faz sozinho. Né, o próprio governador Romeu Zema, em Minas Gerais, fez coligação e deu muito certo, né, e nós estamos organizando isso para nós termos também uma boa governabilidade, né, caso a gente tenha uma reeleição. Então, isso é algo que sim, a gente está trabalhando para ter um resultado bom. O senhor vai permanecer no Novo? Eu permaneço no Novo, eu acredito no Novo, né, o Partido Novo ele tem se demonstrado muito coerente com as pautas que ele defende. Você vê que os mandatários do Novo, eles são extremamente coerentes. Por exemplo, o Matheus Cadorim, que é o nosso deputado estadual, foi o único deputado que votou contra, né, o projeto de universidades gratuitas. Por quê? Porque alguém vai pagar essa conta, né? Essa conta ela será retirada do Estado, quando a gente hoje não tem um ensino médio de qualidade no estado, a gente precisa melhorar muito, né? E outros também ensinos técnicos poderiam estar sendo investidos. Então, ele foi muito coerente, muito corajoso, né? Sendo o único deputado indo contra, obviamente, toda uma pressão política existente. Né? Então, é isso que o brasileiro ele pode contar com os mandatários do Novo. É muita coerência, mesmo que a gente muitas vezes parece um peixe fora da água. Mas é isso, nós temos que mudar a política de dentro para fora, né? E nós temos que fazer. Então, você pode ver o Marcel Van Hatten no Congresso Nacional, o Gilson Marques, que é deputado federal aqui por Santa Catarina, Adriana Ventura. São 3 deputados federais apenas, mas que fazem grande diferença no Congresso Nacional, porque eles realmente combatem, né, o que a gente entende que são projetos de esquerda, que são projetos populistas, que são projetos que vão gerar um custo para o brasileiro lá na frente, e daqui a pouco alguém lá na frente diz, olha, tem que aumentar imposto porque tem que conta para pagar. Né? E é exatamente isso que a gente não quer. A gente quer diminuir o peso do Estado em cima do brasileiro. E diminuir o peso do Estado é a gente diminuir projetos que ficam, né, deixando o Estado cada vez mais caro com suas contas para pagar. Ainda falando sobre a questão do Novo, até repercutiu essa semana, né, a reunião do Zema lá em Brasília com o Ciro Nogueira. O senhor acredita que em um momento ele pode sair do Novo ou por enquanto é só rumores? Não, é rumores, isso já aconteceu várias vezes. Eu e o Zema nós somos bastante próximos, somos muito amigos. O Zema também é uma pessoa que está muito confortável no Novo. Como a gente fala, é um partido, né, que se mostra coerente, inclusive o próprio João Amoedo, que teve indicações de esquerda, ele foi praticamente expulso do partido. Ele só não foi expulso porque ele percebeu que seria expulso, ele saiu.
né? Porque a gente não aceita esse tipo de situação. Eu acho que se nós defendemos projetos de direita, nós temos que ser um partido de direita. Nós não podemos estar alinhados, né, com projetos de esquerda. Então, assim, não significa que o governo Lula tem um projeto bom para o Brasil e nós vamos ser oposição por oposição. Não, nós vamos votar a favor do Brasil sempre. Agora, projetos de esquerda que visa o aumento do Estado, que visa o aumento do custo, que visa aumento de impostos, nós vamos ser sempre contra. Prefeito Piara Bosque continua conosco. Mais uma pergunta, por gentileza, Piara. Prefeito, o senhor teve como adversário na última eleição, o segundo turno, Darcy Matos, do PSD. O senhor conversa com o PSD como possível aliado. O senhor acha que o eleitor vai entender essa aliança com quem foi adversário? Essa é a questão difícil na política, né? Porque, obviamente, em uma campanha você é adversário. Agora, eu entendo também que o PSD, por exemplo, do Estado, nem conhecia o Adriano e nem imaginava que o Adriano poderia vir a ser, né, o prefeito da maior cidade do Estado. Né? Inclusive, eu me apresentei ao diretório estadual do partido, que é o Heron. O Heron foi secretário da Casa Civil do governador Moisés e nós tivemos uma excelente relação. Né? Então, nós temos que deixar as questões de diferenças pessoais de lado, né, e pensar o que é melhor para a cidade. Né? E nesse ponto, eu tenho que valorizar aqui o trabalho dos vereadores do PSD de Joinville. Nós temos o Kiko, nós temos o pastor Ascendino, que são vereadores da base, mas e que votam pela sua consciência e que votam, né, o que é melhor para Joinville. Então, nós temos sim diferenças dentro do próprio partido e o partido realmente a gente tem que valorizar aqueles que estão junto, né? E aqui nós estamos tendo realmente uma base em Joinville e o PSD sendo esse parceiro. Prefeito, o PL já tem um pré-candidato à Prefeitura de Joinville 2024, Sargento Lima, que esteve aqui nesse microfone, deputado estadual, e ele falou o seguinte: Jair Bolsonaro vem a Joinville provavelmente para apoiar essa possível pré-candidatura, e a agenda já está sendo articulada para o segundo semestre. Como é que o senhor vê esse movimento? Não vai faltar espaço nessa arena política aí para o ano que vem? Olha, é normal, né? O PL é um partido grande, é um partido que ele quer realmente ter o lançamento de um candidato aqui em Joinville. Então, o processo eleitoral, ele acontece isso é democrático, né? E o joinvilense vai decidir, né? Por algo que é um projeto ou por algo que é concreto, né? Então, nós estamos já fazendo as entregas, as pessoas já sabem como nós trabalhamos, né? E como nós realmente fazemos a política. E é isso que nós vamos estar demonstrando, né, na campanha, mostrando aquilo que nós entregamos, mostramos aquilo que nós prometemos e fizemos. Quem será seu vice? Será a Rejane Gambim, né? Porque nós hoje temos um alinhamento muito grande. A Rejane, ela tem se demonstrado uma pessoa extremamente competente, é o que eu falo. Se ela não estivesse mostrando um resultado, obviamente a gente teria que buscar novos nomes, porque eu sempre acredito que nós temos que ter um bom time. E eu vejo o vice-prefeito como parte integrante do time. E isso, Joinville tem visto um grande diferencial, onde prefeito e vice-prefeito estão lado a lado trabalhando pelo joinvilense. E a Rejane tem se mostrado muito competente. Então não há motivo algum dessa troca. Prefeito, para finalizarmos o nosso bate-papo, então, agora em nível estadual e nacional, né? Qual é a avaliação do senhor desses primeiros meses do governo Jorginho Melo e do Lula? O Jorginho Melo, né, ele tem demonstrado uma excelente vontade de acertar. Né? Então, aqui em Joinville, ele com esse convênio do Hospital São José, é uma grande ajuda para a história de Joinville. Lembrando, né, a primeira vez que existe um convênio contínuo e permanente com o governo do estado para cobrir e ajudar a cobrir as contas do hospital. Né? Então, isso é um marco para a nossa cidade, sem dúvida nenhuma. Né? E então é isso que nós esperamos. E eu vejo também que ele teve uma preocupação de montar um time político-técnico. Né? Então, eu acho que ele vai ter uma boa governabilidade, né? Isso tem demonstrado agora com a Assembleia, então ele pode ter realmente uma facilidade nas conduções dos trabalhos dele, e tem um grupo de secretários extremamente técnicos, né? Que também vão ajudar a fazer as entregas no que se espera. E o governo Lula? O governo Lula já é exatamente o oposto, né? Onde a gente tem realmente uma dificuldade e a gente percebe que foi trocas políticas feitas, né, sem a preocupação de ministros extremamente técnicos. É preocupante isso, porque a gente vai talvez sentir a falta ou a demora da entrega de projetos. E o que mais me preocupa é que não existe uma preocupação do governo
de esquerda, o governo PT, em relação a custo dos projetos. Né? Então, tudo é possível, né? É uma política muito fácil. Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Tudo vamos fazer. Mas quem vai pagar essa conta no futuro? Né? E isso faz com que os juros aumentem. Então, existe um discurso, né? Agora, os juros estão altos, tem que baixar. Primeiro, os juros estão mais baixos do que a média histórica do Brasil nesse momento. Né? Mas ainda permanece um juros alto se comparado a mundo. Mas os juros altos, ele reflete exatamente a condição de pagamento das dívidas do governo federal. E o governo federal, ele tendo cada vez mais custos e cada vez mais dívida, os juros não vão baixar. Isso é risco Brasil. Né? Então, vai na contramão. Então, você vê um discurso diferente da prática. Né? Então, é isso que me preocupa. Obrigado, prefeito. Boa semana e volte sempre quando quiser e puder aqui a Jovem Pan Joinville. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um excelente dia a todos os joinvilenses. Grande abraço. Piara Bosque, até a próxima oportunidade amanhã aqui no Jornal. Até amanhã. Obrigado.